O que que modificou a vida do Alê entrar no BNI? Modificou tudo. Eu vou dar um outro exemplo, já que é histórias que contam, né? Com a pandemia, eu sou psicólogo, era até então mais psicólogo clínico. Eu entrei no BNI com psicologia clínica. Depois eu me tornei organizacional, porque eu tenho todo esse know-how, essa experiência, 25 anos de psicologia. E veio a pandemia, gente. Veio a pandemia. Do dia para a noite fechei meu consultório. O que aconteceu? Alexandre Leme, fiz gastronomia 1 ano atrás, né? E aí tudo fechado, tudo com máscara. Eu e minha esposa querida, Tânia Leme, um beijo para você. Nós montamos um delivery na minha casa. Marmitaria, 38 marmitas de segunda a sexta no almoço, 38 famílias, tá? Nós alimentávamos. Montei uma salgaderia dentro de casa, final de semana, eu e minha esposa. E quem me sustentava esses 2 anos foi a equipe do BNI. E eu não tinha especialidade. Eu fazia buffet, eu fazia coffees, eu fazia almoços, jantares, festas de fim de ano para as empresas, para eles me ajudarem. Então eu sou privilegiado. Eu estou numa equipe que, além de uma metodologia, é uma missão de vida, né? Então, em 2 momentos muito difíceis da minha vida, aos 48 do segundo tempo, virar o jogo, 48 aninhos, né? Não é fácil. Mas eu virei o jogo, montei o delivery, fiquei 2 anos e meio com o delivery. Fui sustentado, fiz 6 de ano novo, Natal, Páscoa, tudo que vocês possam imaginar. Quem me sustentou? A equipe do BNI. Como não gostar? Como não viver junto? Às vezes a gente nem tem essa dimensão, né? Da Não tem. importância, né? Não tem. Que tem na vida da gente. Quem está fora acha que são reuniões apenas de café, né? Onde você vai para conhecer alguém, para fechar um negócio, para fazer a propaganda da sua empresa. E quando você se torna membro e vê isso acontecer na sua vida, né, Ali? Eu vou ser claro com vocês. Eu vendi coxinha, bolinha de queijo, crespim de milho. Eu vendi arroz, feijão. Eu vendi pratos gourmets. Caldos, fiz caldos para a equipe. Né? Vou fazer para nós também, logo a gente esfriar. Já quero. Né? E aí, mas tudo isso é muito amor envolvido com o network. Então não é só dinheiro. E eu separei essa história para contar hoje aqui. Eu fiquei pensando, que história que eu vou falar? Tenho tantas com eles, tantas ótimas, né? Tantos happy hours que a gente faz, que eu fiz com o maior prazer do mundo e vou continuar a fazer agora junto com a minha equipe de eventos, novamente. Então eu posso dizer para vocês, eu sou um cara muito feliz com o BNI. Que bom, é muito bom ouvir uma história dessa magnitude ali. Porque altos e baixos. é bom, mas a vida é isso, né? A vida é isso. A vida não é quase um eletrocardiograma, né? Mas é sobre você vivenciar esse tipo de situações e você poder contar pra gente que esse podcast existe. Para que a gente possa ouvir pessoas reais, contando histórias reais, modificadoras de vida. Porque a gente, às vezes, está do outro lado, só ouvindo, né? Achando que a vida está difícil, que para mim nunca chega, o sucesso não vem, mas o do amiguinho vem, porque a grama dele é mais verde. E eu estou tão preocupada com isso, às vezes, que esqueço que o simples, ele também resolve, né? Então, BNI não é só networking. Jamais. Né? Jamais. Não é só negócios, é construção de relacionamento. Você está ressignificando para mim essa palavra. Que ótimo. Tenho certeza. Fico feliz. E detalhe, né? Quando eu não fazia para os membros me referenciavam para os parentes. Olha só. Então eu fiz aniversário, fiz casamento, né? Então assim, e eu e minha esposa, gente, nós dois, com os filhos, né? No caso, Felipe estava vivo ainda, nosso anjo, mas ele está vivo aqui no nosso coração. Sempre. Estamos bem. Mas, assim, isso é BNI. Então eu não poderia contar algo que não fosse isso, porque isso foi toda a verdade, né? Então nós não somos uma legenda financeira.
Nós somos uma legenda de vida, Sim. né? É sobre construção de relacionamento. Construção, estamos em construção, né? Sim. Então, como não gostar? Como não ficar? Como não ajudar? Eu seria muito ingrato, viu? Seria muito pequeno se eu não ajudasse. Que fantástico. Quem tanto me ajuda em todos os tempos, né? E essa equipe, ontem mesmo, um novo cliente via BNI, via referência qualificada, porque gostou do meu trabalho. Então, Ade, não tem como eu estar... Porque hoje eu vivo a metodologia dentro do meu profissional, Sim. dentro do meu conselho regional, dentro das perspectivas. E os membros se tornaram amigos profissionais, de fato. Por que do BNI? Ai, não sei, é tão difícil. Cada hora eu falo uma coisa, é muito gostoso falar do BNI, assim, eu sou apaixonada pelo BNI, eu aprendi muito com o BNI, eu acho que o porquê do BNI é a construção de relacionamento, é você não estar sozinho nesse mundão de empresários, de microempresários, então é ter esse suporte, né? Por mais que a gente tenha a nossa jornada de trabalho ali, a nossa rotina, você sabe que você tem uma rede que você pode contar, né? Eu vejo muito você falando da rede de apoio. Então, a rede de apoio que o BNI traz para você como empresário é fundamental, né? Fundamental. Você aprende muito também. Eu vim de grandes empresas, eu trabalhei em grandes empresas antes de ter a minha empresa, aprendi muito. Mas essa rede de apoio que o BNI traz é algo que você não aprende, né? Você não aprende cada dia acontece uma coisa diferente e você tem a quem perguntar, você pode ter essas trocas. Então, antes eu falava, quando me perguntavam por que BNI, são das oportunidades. Hoje, para mim, a rede de apoio é você não estar sozinho como um empresário, com pessoas que estão vivendo, porque quando você entra nesse mundo, parece que só tem você, só você tem esses problemas, não existe mais ninguém, você está batalhando, mas todo mundo ali está sendo bem sucedido e você é o único que está com dificuldade. Mas quando você tem essa rede para discutir do BNI, isso é muito gratificante, né? E quanto mais você está dentro, mais você enxerga, mais você aproxima de pessoas que podem te ajudar desta forma, né? Te contribuindo com as dificuldades do seu dia a dia, trocando experiências mesmo, essa troca de experiências genuína. Porque às vezes você vai buscar na internet, buscar alguma referência, todo mundo só floreia, né? Só fala o que tá legal. Ninguém vai te trazer o que não tá legal. E no BNI você compactua dessas situações, porque é a situação real, né? Que as pessoas estão lá para trocar. Então, porque BNI é tudo isso. Fantástico, Ju. Mas me fala uma coisa, Santa Rita Reveste. Antes e depois do BNI? Santa Rita não existia antes do BNI. Quando eu abri a Santa Rita Reveste, eu abri e no mês seguinte eu entrei no BNI. Na verdade, meu pai já veio, né, com uma máquina, enfim, e daí quando me surgiu, eu já conheci o BNI de uma outra oportunidade. E naquela época, eu não achava que fazia muito sentido para o meu negócio. Quando eu vim ter esse negócio, na hora eu falei, eu vou entrar no BNI. Porque eu entendi que o meu negócio, ele era um negócio que precisava crescer, precisava se expandir, eu tinha que ter uma rede grande. E para o meu negócio, eu sempre dou de dicas, né, para quem é membro do BNI. Não se limite só ao seu grupo. O BNI é uma rede global com muitas oportunidades de negócio. E foi Carol uma vez que me falou isso. Ela falou, não se limite só ao nosso grupo. Tem grupos em cidades vizinhas que a gente pode fazer muitas parcerias. E é por isso que meu negócio também tem bastante sucesso dentro do BNI, porque eu aproveito realmente da plataforma para construir minhas parcerias. Hoje o que eu mais busco dentro do BNI não são clientes, são parceiros. E eu encontro uma plataforma imensa que eu consigo desenvolver a minha rede, porque eu também não tenho esse pensamento pequeno, eu enxergo além. E é o que eu sempre falo para todo mundo que entra. Aproveite as oportunidades que estão do seu lado. É verdade. Né? Não se limite só ao seu grupo. É uma rede imensa que pode saber, pode consumir. Não é só a rede que vai consumir, são as pessoas que aquela rede conhece. Multiplica, né? Então, para mim, sempre existiu o BNI na minha empresa. E eu pretendo que exista, né? Se for só a minha escolha, ou a minha escolha, hoje o BNI traz bastante retorno para minha empresa. Então, a gente pretende continuar pelo BNI para sempre. Se hoje a gente tem mais de 11 mil membros no Brasil, multiplica a rede de contato dessas pessoas. Exato. Quem que você não pode alcançar, né? Exato. É muito bom. Eu acho que se fosse para resumir em uma palavra do porquê que a gente entrou nessa nova jornada na vida da gente, eu diria incômodo.
A gente se sentia extremamente incomodado. Eu lembro Sim. dessas conversas da gente. E em saber que tinham pessoas que não conheciam o BNI, né? Porque a gente achava que era uma ferramenta tão boa para a empresa da gente, que a gente pensava, como que as pessoas não escutam falar? Ser membro ou não, ir a uma reunião ou não, são escolhas, né? Cada um faz as suas. Mas não conhecer, não ter ouvido falar, isso deixava a gente incomodado, né? Sim. E eu acho que foi isso que fez com que a gente tomasse a decisão que a gente tomou. E cada vez, né, que a gente vai conhecendo, né, histórias de membros que tiveram a vida transformada, né, no desenvolvimento da empresa, né? Sim. É sempre muito, muito legal, muito gratificante e traz força, né? Hoje eu me peguei pensando quantas pessoas têm a sorte de viver o que a gente vive. Porque quando uma pessoa ela passa o dia trabalhando na loucura que é a vida, porque eu sei que é para todo mundo, ela às vezes não tem a experiência de viver o que a gente vive no nosso dia a dia, que é esse sentimento de gratidão em ver vidas transformadas através do BNI, né? Eu sei que as pessoas, às vezes, na loucura de vida, de ganhar mais dinheiro sempre, né? De ter mais coisas sempre, às vezes deixa de olhar para o próximo, né? Como próximo, e não consegue ver a vida dessa forma. E como somos, né? Abençoados, eu acho, não vou dizer sortudos. Abençoados, porque viver isso realmente é um privilégio, Sim. né? Ter as empresas, a gente toca as empresas, mas a gente saber que através do trabalho que hoje a gente desenvolve, a gente tem a possibilidade de transformar vidas, já é muito gratificante. Mas a gente escutar dessas pessoas que de fato isso acontece é outro nível, né? Com certeza. Né? Eu sei que a gente deita com a cabeça feliz no Muito, fim do dia, né? Muito. Eu tenho certeza disso. E tem a questão também que sai até um pouco do profissional, né? Se a gente pegar a situação lá do Rio Grande do Sul, né? Dos alagamentos, e ver, né, todas as equipes lá do Sul, as ações que eles estão fazendo, né? A força deles de divulgar dentro da rede do BNI, né? Tanto que precisa de ajuda, fazer a prestação de contas, né, que a Fabi Carvalho faz, de todas as doações, né, que todo o grupo tem feito lá para Porto Alegre, né, a Fabi e o Thiago como diretores executivos da região, liderando o processo, indo para a linha de frente para ajudar como né, ajudar lá nos armazéns, né, Nos centros de distribuições. no centro de distribuições. Né, eles também chegaram a ser atingidos pelo alagamento. Então, assim, muito legal ver essa força, essa união, né, de ajudar, né, todos que foram impactados, não só do BNI, né, membros e familiares do BNI, mas também a população de uma forma geral. Né? Mas você esperaria diferente? Não. Eu também ia dizer a mesma coisa. Mas é ver na prática. Sim. Sim. Né, Mas que, porque o que às é vezes esperado, a gente perde né? um pouco desse olhar diferente, né? Como a gente está acostumado a lidar com os diretores executivos. E a gente vê que eles transformam a vida das pessoas, porque a gente está com eles, a gente escuta essas histórias, né? Eu tenho um receio de me acostumar também com coisa boa, porque a gente acostuma, né? E perder essa emoção que eu pude sentir hoje vindo para cá dentro do carro, né? De receber uma ligação, receber uma mensagem de um membro e dizer assim: vocês transformaram a minha vida, né? O BNI transformou a minha vida e eu estou mandando essa mensagem para dizer a você muito obrigada por ter insistido em que eu entrasse para uma equipe, né? Eu tenho medo um pouco de perder esse olhar, sabe, com o tempo. É que não pode deixar cair na rotina, né? É. E eu acho que se você olha individualizado, né, para cada caso, para cada membro, eu acho que fica difícil perder, né, a essência, né? Me fala uma coisa, o que é que mudou no Adriano nesses 7 anos? Quem era e que devido ao BNI mudou, pessoalmente falando, profissionalmente falando? Olha, eu costumo falar que o Adriano em si, ele muda naturalmente, né? Não sei se isso é uma característica positiva ou não, mas assim,
como eu falo que eu gosto muito de aprender, estar em contato, o tempo inteiro você está mudando, você está aprendendo coisas novas, né? Sim. Tem uma máxima, né, de um filósofo que ele fala, né? Um homem nunca mergulha no mesmo rio 2 vezes. Porque quando ele volta no rio já não é o mesmo homem e a água do rio já passou, É né? isso aí. Então eu falo, você sempre acaba mudando. Mas o BNI em si, ele me ensinou que relacionamento, você cria o tempo inteiro. Esse contato, né? O Eduardo, que é o nosso diretor, ele fala, né? Network é um esporte de contato. Então a gente brinca com essa máxima dele, porque de fato é isso. Então você tá na fila da padaria, na fila do supermercado, na fila da farmácia. E geralmente o pessoal sempre fala, que não sei o quê. Mas você já sabe que essa puxadinha de conversa do cara, que às vezes é um papo furado, estando no BNI, você tem um jeito de lidar com ele. Fala, tudo bem, bom dia, cara, é verdade e tal. Você mora aqui perto? Você tá com seu filhinho aí, que legal, quantos anos ele tem e tal? Pô, você trabalha com o quê? Você começa a perguntar pro cara coisas que é natural que você aprende no BNI. Sim. E daqui a pouco o cara fala pra você, pô, legal. E você, é daqui também? Você trabalha com o quê? Me fala um horário que eu te conheço, te apresento, onde fica a sua empresa, onde fica o seu escritório. Tudo pra você vira uma oportunidade de criar relacionamento. Sim. Então eu costumo brincar assim, né? Uma grande mudança do Adriano, por exemplo. O Adriano que não tinha filho, o Adriano que é pai. Festinha de criança. Eu ia em festinha de criança e eu era aquele adulto que brincava com os meus sobrinhos, brincava com os meus priminhos e comia o salgadinho e depois dava a hora de ir embora. Tchau, vai embora. Pô, com a minha filhinha, ela tá lá no pula-pula, você já encosta do lado de um pai. Qual que é o seu filho? Aquele ali. Ah, pô, legal. Quantos ele tem? E dali você já saiu com 1, 2, 3, 4 contatos que você vai fazer algum tipo de relacionamento, vai criar algum tipo de relacionamento, vai querer entender mais a pessoa. Sim. E você acaba fazendo network o tempo inteiro. Então, acho que o BNI trouxe para o Adriano de mudança foi esse negócio de você estar sempre atento, assim, olha, o mundo está correndo e muita gente, talvez, que você não conseguiria conversar, numa oportunidade de uma fila que você se encontrou, talvez te escute. Né? Se mostrar interessante, né? Sem ser interesseiro, né? Exatamente. Ou seja, você se interessa primeiro pela pessoa, né? Para que depois a pessoa se interesse por você, né? Por isso, assim, essa metodologia que o BNI te ensina é assim, se preocupa com a pessoa, me fala mais de você. Você trabalha por aqui? Você mora aqui? Pô, empresa do quê? Me conta onde você tá. Ah, que legal. E aí, você gosta? O cara conta tudo. É natural. Vocês vão reparar que, assim, pra quem testar, eu falo assim, faz os testes, né? E depois me manda uma mensagem falando assim, ó, fiz 10, 8 foi assim. Sim. Ele vai falar, eu terminei de perguntar e ele retornou. Ele falou, Sim. tá, mas e você? E você, Adelaide, me conta mais. Aí você fala, nossa, mas lógico que eu te conto mais. E aí começou um relacionamento. Algo que o BNI me trouxe foi a escuta. Pois é. A escuta ativa. Eu sempre tive a fala ativa. Sempre. Mas a escuta ativa não. Foi algo que sim, eu aprendi, eu posso dizer, sem sombra de dúvida e sem medo de estar errando, que da hora que eu entrei pra cá, eu sou uma pessoa que escuto. Que legal. Antes disso eu não escutava. Sinceramente, eu não escutava. Porque eu achava que eu precisava falar. E hoje eu entendo que eu não preciso falar. Eu preciso escutar. Eu falo que a gente, às vezes, precisa dedicar mais tempo ao processar a informação do que a dizer, né, de fato, aquilo que a gente acha. Pelo menos, eu sou uma pessoa que eu julgo muito convicções. Sabe que nesse dia eu tô ouvindo uma frase e, poxa, sei lá se eu vou ser cancelado na frase. Mas assim, falam assim, não, porque fulano, que é uma pessoa de idade, que me falou tal coisa. Aí eu falei, pô, mas isso não me parece certo, né? E aí um outro cara, né, dentro das conversas falou, olha, com o tempo você pode acumular muita informação, mas com o tempo você também pode acumular muita desinformação. Verdade, gostei. É verdade. Então uma coisa não está relacionada à outra. Não necessariamente. A maioria das pessoas que tem mais vivência tem mais experiências. Sim. Mas Sim. ela também pode ter tido mais experiências ruins que tornaram Sim. ela trouxeram para uma convicção mais às vezes mais errada. Sim. Então eu falo, nossa, é verdade. Então é legal você processar, você pode escutar muita coisa. Pega as informações, processa ela, daí você começa a ver que as palavras têm mais valor de fato. Pelo menos eu comecei a aprender isso. Você fala assim, poxa, eu poderia ter falado algo na hora, mas talvez não teria sido a visão mais correta agora que depois de 5, 10, 15 minutos pensando, tem seu certo e o errado na visão de um, na visão do outro, né? E aí você acaba sendo uma pessoa mais analítica, querendo ou não, né? Você, como membro fundador, como empresário, você sempre tem que manter a humildade em aprender e aceitar novas situações.
Então, eu acho que o desafio desse membro mais antigo, do membro fundador, é manter as tradições e aceitar as inovações. Tá? E trabalhar para entender que essas inovações elas são postas exatamente para a gente poder evoluir. Isso é muito importante também. Verdade. Quando você falou do Ivan, do treinamento que ele fala sobre posicionamento do corpo, né? Como se você saber, para você identificar se você pode ou não entrar numa roda de conversa. Exatamente. Você precisa fazer a leitura do corpo daquelas pessoas. Isso é programação neurolinguística na veia. E como é interessante, porque quando entramos no BNI, às vezes acreditamos que vamos aprender a metodologia do BNI. Mas, e o que eu falo em toda a formação que eu faço, se vocês entenderem que aquilo que vocês estão aprendendo aqui, vocês podem usar dentro da empresa de vocês, né, o mundo se abre, a cabeça se abre. E aí eu já vi membro fazendo, sabe o quê? Criando dentro da empresa a coordenação de eventos. Ah, que legal. Né? Ou seja, nós temos uma coordenação de eventos dentro de todas as equipes e ele fez a mesma coisa na empresa dele. Porque ele achou importante que alguém cuidasse dos eventos, do happy hour, dos aniversários daqueles funcionários. E é sobre fazer isso, né? Levar para a nossa empresa aquilo que a gente aprende dentro do BNI. E aí, por mais que um dia você tenha entrado, né, pensando, vou aumentar o faturamento da minha empresa, na prática não é isso que faz você permanecer. Não é isso. Isso é consequência. Não é? Exatamente. Porque é essa sensação que eu tenho cada vez que eu entrevisto alguém que entra e alguém que sai. Porque essa é uma das minhas funções dentro de ser diretora executiva, é ouvir os membros que estão entrando e ouvir os membros que estão saindo. Porque eu preciso entender o que a gente pode fazer sempre de melhor, né, dentro daquela região. E aí eu escuto sobre isso. Na maioria das vezes as pessoas entram com essa ideia do retorno. Mas quando a gente faz aquelas entrevistas, 3º mês, 6º mês, 7º mês, 9º mês, o que eu escuto não é mais isso. É o valor de estar dentro de uma equipe do BNI. E falei no último treinamento de liderança que fiz esse mês para os membros da região o seguinte: se você está em alguma equipe em que as pessoas não se comportam da forma com que você vê a gente falar aqui, né, sobre os valores, os princípios, você está na equipe errada. Não é uma equipe do BNI. A equipe do BNI, de fato, ela existe para ajudar a você crescer, né, em todos os aspectos. E se não é assim que a tua equipe se comporta, traga você ela para a metodologia, né? Porque precisa ser para todo mundo, né? Eu sempre falo, BNI é para todo mundo. Nem todo mundo é para o BNI. Exato. E tá tudo bem. Porque algumas pessoas não se adaptam à metodologia e tá tudo bem. Mas quem fica, né, responde que permanece por outros valores, não mais aquele que foi o pontapé inicial, né? Que é ver o faturamento crescer. E isso é muito bom de se acompanhar, né? Exatamente. Toda vez que sai um membro e eu converso com membros e falo assim, tô saindo porque eu não atingi o faturamento que eu esperava, eu falo assim, você não entendeu. Você não entendeu como que funciona o BNI. Tá? Porque aqui não é questão do faturamento, é questão de construção de relacionamentos, que a consequência é o faturamento. Exatamente. Entendeu? Exatamente. É como que você pode colaborar. Exatamente. Então teve um membro que virou para mim e falou o seguinte, isso numa conversa, tá? Eu não tinha cargo nenhum na época, falou assim, Lucas, eu presto serviço aqui pro pessoal e ninguém faz testemunho para mim. Eu tô preocupado, será que meu serviço não tá bom? Eu falei o seguinte, tô pensando em pedir para as pessoas fazerem testemunho para mim. Eu virei para ele e falei assim, não faça isso. Faça ao contrário. Desculpa. Faça ao contrário. Você já não usou serviço de algumas pessoas? Você já referenciou? Você faça o testemunho. Faça o testemunho. Givers ganha isso. Faça o testemunho. Porque isso é a lei do retorno. Vai voltar para você. Adelaide. Dito e certo. Ele começou a fazer os testemunhos. Começaram a fazer testemunhos para ele. Entendeu? Então é exatamente isso. Você é colaborativo. Você vê o próximo. Sim. Que o que você faz vai retornar para você. Sim. Uma coisa que eu escuto também é que saí do BNI porque fiquei sem tempo. Não consegui. Não tive tempo. E aí, semana passada, eu escutei o Fábio Torres, diretor executivo da região de Sorocaba e Guarulhos. Sensacional. Falando assim, o BNI é exatamente para quem não tem tempo.
E eu fiquei pensando, como assim, Fábio? E aí ele foi discorrendo, né, a ideia, né? Claro que é para quem tá sem tempo. Veja só, você hoje é sozinho. Você hoje consegue atingir 100, 200 pessoas. É a sua rede de contato, não é isso? Mas se você entra numa equipe que tem pelo menos 20 pessoas, você aumenta para 3.000 contatos. Toda semana você vai fazer um pedido de referência para cerca de 3.000 pessoas. Quando é que você sozinho alcança isso? Que tempo você levaria ou gastaria para alcançar isso? Então é isso realmente, o BNI é para quem não tem tempo. E aí, nem de entrada eu gosto mais dessa desculpa. Eu já não gostava na saída. Agora eu não gosto mais nem na entrada. Quando a gente tem um membro, um candidato a membro, né, que a gente faz uma entrevista. Adelaide, adorei. Super me identifiquei com a metodologia. Mas eu não tenho tempo. Ali eu já percebo que o perfil não é do BNI. Porque eu noto que quem está no BNI, eu posso seguramente hoje dar mais uma tarefa para ele. Porque uma coordenação é mais uma tarefa. Um trio de liderança é mais uma tarefa. E ele certamente vai aceitar. Porque ele entendeu que, de fato, cada vez que eu tenho mais visibilidade, eu tenho mais retorno. Exato. Então, trio de liderança, acontece o quê? Visibilidade. Coordenação, acontece o quê? Visibilidade. Mais retorno para o meu negócio. Sim. Né? E isso é muito interessante. Eu sei que você já fez parte, né, de trios de liderança, de coordenações. Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre isso. Como foi ser presidente, né? Como é passear nessas coordenações? Sei que você foi apaixonado por ser um anfitrião, né? Eu brinco sempre aqui, falando que o Felipe tem controvérsias, né? Ele prefere ser vice-presidente. Dizem que o vice-presidente é quem mais trabalha dentro do trio. É o que mais trabalha dentro Não do é? grupo. Não é? Dizem isso. E ele dobrou a gestão de VP. E ele é apaixonado por fazer essa parte. Que eu olho para ele e digo, não faria. Não faria. Eu faria uma presidência. Mas uma vice-presidência, ele é apaixonado. Então, é muito da bagagem também que a gente tem de vida, né? Há facilidades. Aquilo da nossa história, aquilo que a gente viveu, vai agregar, né, no cargo que a gente precisa exercer. Então, me fala um pouquinho dessas lideranças. Bom, então, enfim, como eu disse, em 2019 eu fui driver e na sequência foi definido ali o trio, as coordenações, e naquele primeiro momento eu fiquei no comitê de afiliação como um dos entrevistadores. Passado ali os primeiros 10 meses, que a gente começou em maio, nosso grupo foi lançado em 31 de maio de 2019, então o nosso primeiro presidente, Felipe Presoto, excelente presidente, ele dobrou, e quando foi no ano seguinte, ele acabou me indicando para a presidência. No que ele acabou me indicando, eu não titubeei, eu aceitei, falei assim, eu quero, topo, né? Quero ser sim presidente, acho que é importante. Acho que é importante manter aquilo que você fez de bom trabalho. Só que eu sempre fui uma pessoa do externo. Então, eu nunca gostei de jogar videogame, televisão assisto, mas sempre gostei de praticar esporte, sempre estar na rua. Por consequência, praticamente um excluído digital. Quando eu tive meu primeiro celular, eu virei um celular smart, eu virei para o atendente e falei assim, explica para mim como funciona, como se eu fosse uma criança de 6 anos. Porque tecnologia não é comigo, não era comigo. E aí vem a pandemia. Quando vem a pandemia, eu tenho meu próprio escritório, enfim, só que eu nunca tive um notebook, porque tem um computador de escritório, eu trabalhava no escritório. Sim. E de repente, falou assim, olha, você tem que ter um notebook, você vai ter que baixar o Zoom, tá? Eu falei, o quê? Né? E se você vai controlar a reunião de maneira online, vai mudar os slides, e... Enfim, isso em questão de 15 dias. Então, e a pandemia. Eu lembro que nosso faturamento daquele primeiro mês da pandemia foi R$15 mil. Isso me marcou muito. Porque a gente era um grupo novo e a gente estava numa atuada de grupo novo tal, de 200, 250 mil reais por mês. Que a gente estava começando. Então, aqueles R$15 mil me marcaram. E minha meta era bater pelo menos R$100 mil até o final da gestão. 6 meses, por causa da pandemia. Então, eu lembro que foi muito desafiante, mas eu percebi o seguinte. Pessoas em casas, pessoas isoladas, pessoas com medo,
E o BNI foi um alento para nós. Sim. Então, porque a gente fazia as reuniões, então, e eu esticava as reuniões. Esticava as reuniões, eu fazia, após a reunião acabar, eu fazia 1 a 1, fazia outros tipos de reuniões ali, como melhorar a sua apresentação de 7 minutos, como melhorar seu pitch. Então a gente esticava o máximo possível, né, aquele contato, né? Então a gente fazia reuniões, mais reuniões com os coordenadores, porque a gente percebeu que esse fato de você abraçar as pessoas, inclusive a mim mesmo, né, ajudou muito. Então foi um momento que nós crescemos muito como na questão da construção de relacionamentos. Tivemos problemas, é óbvio, tivemos conflitos dentro da equipe. Com certeza, porque as pessoas estavam com os nervos à flor da pele. Sim. Mas nada que a gente não conseguiu resolver, falou assim, olha, é um momento que nós vivemos. E agora a gente precisa se unir. Então essa experiência de 1 ano como presidente na pandemia foi fantástico. Foi fantástico, mas foi muito desgastante. Me conta, Paula, um case de sucesso seu dentro do BNI. A gente faz uma apresentação semanal. Toda semana o membro tem 45 segundos, 40, 30, 35. Já visitei equipes que têm 25 segundos. Se você hoje faz parte de uma equipe e você fala em 45 segundos e acha ruim, comece a treinar a falar em menos tempo, porque cada vez que crescer, a gente precisa fazer isso para que se cresça com saúde e se permaneça dentro do time da reunião, né? E a gente, nesses 30 segundos, que às vezes a gente tem, a gente também fala um case de sucesso. A gente aprende não só a se apresentar, como a falar um case de sucesso. Sim. Conta pra mim, por favor, Paula, um case de sucesso. Foi uma referência que chegou de uma clínica de psicologia, que ela queria aumentar a rentabilidade, né, e diminuir o número de cancelamentos de consultas. E a gente trabalha com o que eu chamo de sites inteligentes. Então, a gente consegue colocar tecnologia e automação no site para ele trabalhar a favor do seu operacional na empresa. E essa clínica a gente desenvolveu que ela funciona de forma totalmente automatizada. Então, a pessoa acessa o site, escolhe o terapeuta com quem ela quer passar, vai para a agenda dele, o próximo passo é o pagamento já integrado no site, e o paciente recebe o link da chamada de vídeo no e-mail. Então, não tem uma pessoa ali nessa transação. Isso rentabilizou essa clínica e eles diminuíram também o número de pessoas que não apareciam na consulta, que agendavam e não apareciam, porque não haviam pago, não existia um comprometimento ali. Então, eu gosto muito de falar desse case porque mostra o poder que as ferramentas têm, que a tecnologia pode trazer para o teu site, para o teu negócio. E isso também deixa de onerar o seu operacional, porque você não precisa ter uma pessoa ali para fazer isso. Sim, né? Na verdade, isso às vezes salva o seu negócio, né? Exatamente. Então, é um case que eu gosto muito de citar, porque traz isso, né? De forma simples, como a tecnologia pode potencializar o negócio. Fantástico. Me fala, a gente sempre fala em todas as reuniões sobre valores, os valores do BNI, Sim. né? Me fala qual foi o valor que fez com que a Paula, lá atrás, decidisse entrar no BNI. Foi o Giver's Gain mesmo. O Giver's Gain, ele é difícil de explicar se você não é um giver, né? Eu acho que eu costumo dizer assim, quando a pessoa é giver na vida, ela também vai ser giver no BNI. Porque a gente percebe que quando a pessoa dá algo sem receber nada em troca, a troca vem, né? Porque é um processo natural da vida. Então, eu gosto muito do Giver's Gain porque ele traz muito esse lugar de faz o seu e espera que o que é seu está guardado, né? Sim, Giver's Gain, dentro da metodologia do BNI, significa crescer contribuindo. É quando eu ajudo as empresas dos outros a crescer, que a minha vai crescer junto, né? É sobre isso. Mas esse valor, ele é o mesmo, porque a gente escuta aqui que a gente vai crescendo dentro do BNI e a gente vai se apegando a alguns valores, né? Sim. Às vezes o que fez a gente entrar não é o mesmo que a gente está esse ano, mais apegado. Qual seria esse valor atual? Seria ainda o Giver's Gain? Eu gosto muito também da atitude positiva.
né? Eu acho que em algumas fases de você no BNI, você precisa avaliar, de fato, quais são os valores que fazem mais sentido. Sim. E é como você falou, às vezes muda de um momento para outro. Sim. Né? Você sabe que eu nunca tinha visto a atitude positiva do jeito que eu vejo hoje. Uhum. Lá atrás eu não via desse jeito. Lá atrás a accountability. Sim. Eu fiquei muito impressionada. Logicamente que quando eu entro, eu noto que eu já era uma pessoa que fazia aquilo ali. Então, para mim foi muito fácil me adaptar à metodologia. Mas, quando eu permaneço, eu olho para trás e vejo que nada seria possível sem atitude positiva. Sim. Como é que ela é a base de todos os outros? Porque se você não tiver atitude positiva, você não vai ter nenhum dos outros valores. Exatamente. Né? Você não constrói nenhum dos outros valores. Então, assim, como é interessante, né, avaliar a tal da atitude positiva. E não que seja aquele do, né, positividade tóxica, bom dia, né, sempre, né, com aquele humor. Não é sobre isso. É sobre olhar o lado positivo, é sobre escolher o lado positivo. É sobre escolher o lado positivo. Né? É além de olhar. Sim. Né? Porque a gente vive situações difíceis. Sim. Quem não vive? Exatamente. Mas você tem escolha. A escolha é sua. A gente fala sobre isso. A escolha é sua, o resultado é seu, mas a culpa também é sua. Uhum. Né? Não é do sol que não nasceu. Muitas vezes as pessoas, elas escolhem não olhar para isso, né? Para continuar martelando ali. Exatamente. Elas escolhem não olhar para isso, não Sim. cuidar disso, né? Às vezes a gente encontra com pessoas que reclamam das suas empresas, reclamam da sua família, reclamam dos seus filhos, né? E eu falo que hoje eu tenho minha dose mínima de paciência para conviver com essas pessoas. Uhum. Sou sempre educada, delicada, mas minimamente. Porque é aquilo que não me faz mal. Uhum. E aí sim, eu aprendi um pouco a ser egoísta. A gente tem que perceber esses momentos, né, também. Porque senão aí a gente acaba pegando pra gente o que não é legal. Sim, repete-se um comportamento. Então, se a gente pensa dessa forma, a gente vê que está em um ambiente positivo, estruturado e colaborativo, sim, pode mudar a sua cabeça. E o reconhecimento é muito importante também. Sim, é verdade. Eu me peguei pensando sobre isso, né, tempos atrás, depois de passar por essas coordenações, e quando você tá no trio, você recebe vários reconhecimentos de acordo Sim. com a sua performance. E eu percebi que isso era importante para mim, né, porque às vezes no mercado de trabalho, quando você tá trabalhando em empresa dos outros, nem sempre você é reconhecida. É verdade. E por ser uma mulher em TI durante uma vida toda, eu tinha que estar provando o tempo todo que eu sabia o que eu tava falando e fazendo, e reconhecimento zero. E aí, isso também foi uma coisa que me deu bastante aderência com o BNI, porque é um dos valores e faz muito sentido para mim. E é algo que a gente costuma utilizar com frequência, Sim. né, dentro do BNI. É reconhecer as pessoas por aquilo que eles fazem, né, de melhor. Sim. Reunião é a celebração. É aquilo que se fez durante uma semana e ali você vai fazer o seu accountability. Ou seja, você vai mostrar para a sua equipe qual foi a sua entrega. E a importância disso, né? Do você, membro, não levantar na hora das suas contribuições e dizer, eu não tive contribuição essa semana. Isso é um compromisso meu. Nossa equipe bateu 224 reuniões, eu acho. Coisa assim. Eu estive presente em todas. Eu nunca faltei, eu nunca atrasei, eu nunca coloquei um substituto nas reuniões. Isso é um número bem bacana, não é fácil um membro colocar isso, né? E em todas as reuniões, em 2 eu não tive um obrigado negócio fechado. Eu controlo os obrigado negócio fechado. Então, desde o lançamento da equipe até hoje, em 2 reuniões, eu não tive um obrigado negócio fechado. Ou seja, eu não fiz uma referência que alguém não me agradeceu na reunião. Eu tento em todas fazer esse... Eu tô contando para você, perdão, né? Uma coisa que eu não falei para ninguém, mas eu tenho comigo que eu não posso chegar lá na equipe e não ter um agradecimento dos membros. Isso é comigo. Eu também sempre tive isso. É fundamental, eu acho, porque todo mundo tá vendo você trabalhar, né? E querendo ou não, se você faz isso, né, você vê que a equipe cresce. E se a equipe cresce, você cresce. Não, é muito diretamente ligado isso.
É diretamente proporcional. Porque você faz com que as pessoas sintam gratidão por aquilo que você está fazendo e isso retorna. E na minha equipe, nós temos uma rede de postos de combustível, nós temos uma lanchonete. Então, alguém que chega lá sem um obrigado, negócio fechado... Você não abasteceu o carro essa semana? Todo mundo tem, né? As empresas têm frota. Não comeu um sanduichinho? Não é um dia. Não pode ser. Isso, entre outros, né? Você sabe, aqui, não vou lhe dizer, a minha maior revolta, quando a pessoa levanta e fala, eu não tenho nenhuma contribuição. Eu tenho vontade de dizer, meu filho, venha cá. Você não foi capaz de ouvir um podcast. Porque o EG conta. Verdade. Né? Faça um testemunho. Pelo amor de Deus. Né? Abre o teu Connect. Tu vê só, lá no Connect tem os membros da sua equipe inteirinha. Você está passando por uma semana ruim. Pega a dica. Está passando por uma semana ruim. Não consegui fazer nada do BNI essa semana. Abre lá o seu Connect. Procura os membros da sua equipe. Olha quem você já fez serviço com ele. Você gostou? Bota lá teu testemunho. Isso vale ponto. E além do que, você ainda deixa registrado algo que vai validar o serviço de alguém. Então você ainda faz o bem, né? E como faz diferença um testemunho, né? Faz. Eu tenho um parceiro, o Cristiano Bittencourt, da minha equipe. Ele é advogado trabalhista. E a gente de construtora sempre tem os perrengues, né? Por mais que a gente faça tudo certo, sempre tem alguém que não tá feliz com a gente. Isso quando a gente faz tudo certo, que a gente tá procurando fazer. Mas tem cada dia uma coisa que a gente aprende na... E ele é um advogado trabalhista, ele é membro da equipe há menos de um ano. Está no primeiro ano de BNI. Sim. E eu fiz um testemunho e fiz do fundo do coração. A gente precisa que o advogado vá lá e resolva. Até arrepia a gente falar, porque o momento tão doído, tão delicado na nossa vida, tá ali sofrendo isso, e a pessoa vem, te representa e resolve. Nossa, isso fez... E eu fiz um testemunho para ele, ele falou, puxa vida, eu me emociono, ele se emocionou também, a gente chorou junto no dia. E a equipe valorizou muito mais, os negócios começaram a acontecer. O testemunho valida. O testemunho valida muito. É muito importante. Né? Muito não é um importante. testemunho jogado ao vento. Não é. É bom que os membros entendam, até para os mais antigos que estão assistindo, que testemunho a gente dá referente à cadeira bloqueada do membro. Ou seja, na hora em que você vai fazer um agradecimento em público, né? Fazer o seu depoimento, o seu testemunho, ela precisa ser porque você consumiu e gostou, ou alguém da sua rede consumiu e gostou aquilo que o membro tem como bloqueado dentro da equipe. Precisa ser dessa forma, a metodologia pede que seja dessa forma. Então, não é um testemunho ao vento, de né? forma alguma. É algo validado. Algumas pessoas sabem disso, mas eu acho que eu nunca falei em nenhum podcast. Eu trabalho muito o pânico de avião, de voar. Hoje eu pego em média 3 aviões ou 4 por mês. Nossa. E eu continuo trabalhando isso em mim e eu estou bem. Mas isso foi um membro do BNI, hipnoterapeuta, que trabalhou em mim. Mas antes dele conseguir trabalhar isso em mim, começar esse trabalho, eu o conheci num evento e a primeira coisa que me veio na cabeça, quando ele sobe ao palco, é que balela. Não acredito nisso. Entrar na minha mente? Nunca. Saí de lá aos prantos. Eu comecei a fazer o que ele estava mandando fazer, só porque, como eu era palestrante desse evento, eu pensei assim, vou fazer porque vai ficar feio. Vai ficar chato. Se eu não fechar o olho aqui, tá todo mundo olhando para mim, vai ficar feio. Vou fechar, tá bom, vou fechar, fechei o olho. Aí ele manda fazer as coisas, vou fazer, mas não vai. Quando eu vi, eu de fato deixei com que as coisas acontecessem, claro, e resolvi um conflito que eu tinha, que eu nem sabia que eu tinha. Um bloqueio. E aí depois eu fui procurá-lo para trabalhar isso do avião. E eu tive a oportunidade de fazer esse testemunho. Que bênção. Pois é. Porque modificou a minha vida. É a cadeira bloqueada dele. Foi através disso. Ele é especialista, pois somos é. nós, né? Cada um especialista no que na faz. sua área. Na sua área. Então, se você é uma pessoa, você é um membro, que você tem um testemunho, né? Que de fato valida o que algum membro do BNI faz, das duas uma.
Das duas, uma não, as duas. Fala e depois registra no Connect. Porque também só falar na reunião não rola. Todo mundo procura no Connect. Eu, quando quero fechar um serviço, eu não vou dizer que 100% do meu consumo da casa vem do BNI, porque nem tudo eu tenho dentro do BNI perto. Certo. Mas eu digo que hoje já é 90% do meu consumo. Porque eu desfaço de contratos com pessoas que não são BNI se entrar na rede BNI. Recentemente, banho e tosa, veterinário, e assim eu vou fazendo. Então, eu sempre procuro no Connect. E o que é que eu olho no Connect? Primeiro, se tem um serviço, se está perto de mim. Depois, qual é o testemunho que tem ali. Então, por favor, registrem os seus testemunhos no Connect. De fazer. Me conta, a gente sempre faz uma apresentação semanal, né? Toda reunião, em que a gente tem lá 45, 40, 30, 35 ou 25 segundos para falar. E a gente, nesse tempo, a gente às vezes até fala um case de sucesso. Mas hoje eu não vou dizer que você fala em 30 segundos o seu case de sucesso. Você tem um tempinho a mais. Me conta um case de sucesso seu dentro do BNI. Maravilha. Eu posso trazer um case de sucesso que eu fiz há 2 semanas atrás, Adelaide, dentro de uma das reuniões. Uma mulher que estava há mais de 16 anos dentro de um relacionamento abusivo. E o que é um relacionamento abusivo? Ela, de fato, era agredida verbalmente e fisicamente. E, de alguma forma, ela não conseguia se desvincular desse relacionamento. Parecia que estar longe desse relacionamento causava mais dor do que ficar. E esse pedido de referência veio do BNI. Então, esse case de sucesso veio de um membro do BNI, de uma pessoa muito próxima que falou: Felipe, ajuda essa pessoa. E eu pude, há 2 semanas atrás, trazer que, de fato, ela está liberta desse relacionamento. Ela pôde, de fato, escolher sair. Que talvez ela estava lá travada, bloqueada. Sim. Então, esse é um dos cases que eu mais gosto, que é super recente e que já trouxe um resultado que permitiu com que essa mulher voltasse a viver uma vida. Que fantástico, né? E quando a gente se descobre dentro de profissões, né? Dentro da nossa profissão, e a gente faz isso com paixão, né? Eu acho que é muito gratificante ver isso acontecer, né? Saber que você pode modificar a vida das pessoas dessa forma, né? Tirar uma mulher de um relacionamento desse tipo, né? E fazer com que ela se sinta segura fora. Exato. Né? Porque muito provavelmente ela se sentia muito mais insegura fora do que dentro desse relacionamento. Que bom, fantástico. Muito obrigada por compartilhar com a gente esse case de sucesso. A gente fala dentro do BNI muito sobre valores. Quais os valores do BNI, os 7 valores do BNI? A gente sempre fala, durante a reunião, a gente pergunta, pede para um membro falar sobre um determinado valor. Me fala qual foi o valor que fez com que o Felipe, lá atrás, escolhesse estar dentro do BNI. Ótimo. Atitude positiva, Adelaide. E talvez é o que mais falte, né? A gente escuta noticiários, coisas pesadas, talvez em roda de amigos muito próximas, sempre reclamações. Sim. E o BNI, ele promove a atitude positiva. Isso, para mim, faz a diferença não dentro do grupo, mas para a vida, para tudo daquilo que a gente faz. Sim. Então isso se conectou com um propósito meu. E eu gosto de dizer que os valores fundamentais do BNI são os meus para a vida. Eles não estão diferenciados. Eles estão em conjunto a tudo que eu faço. Sim. Uau, isso mudou o meu jogo. Eu costumo dizer que a atitude positiva eu vejo como base de todos os outros valores que a gente usa dentro do BNI. Eu não consigo enxergar nenhum valor sendo posto em prática sem atitude positiva antes. Perfeito. Né? E engraçado que eu só me dei conta de tamanha dimensão, primeiro quando eu passei a de fato vivenciar a atitude positiva. Né? Porque antes eu enxergava esses valores isoladamente. E aí eu passei a vivenciar. Quanto mais você convive com pessoas em ambiente estruturado, colaborativo, positivo, mais você também se torna uma pessoa estruturada, colaborativa e positiva. Claro. Né? E aí eu parei para pensar, não tem como a gente pensar em ser givers sem atitude positiva antes. Né? Aprendizado contínuo sem atitude positiva antes. Exato. Né? E isso a gente fala, não é só enxergar o que é positivo, né? Não é enxergar, é sobre decidir. A gente falou sobre isso no episódio anterior. É sobre a decisão que você toma sobre aquilo que você está vendo. Né? Porque às vezes a gente pode até pensar que não tem escolha. A gente pode não ter escolha do fato, do que está acontecendo. Mas de como ver aquilo ali, a gente tem escolha sim. Perfeito. Né? E como essa chavezinha muda dentro do BNI. Muda.
né? Eu sou muito realizada dentro do BNI, eu não vou mentir. Eu tive mentores maravilhosos, eu tive pessoas maravilhosas, eu tive o Fábio Torres, diretor executivo do BNI Sorocaba e Guarulhos, como o maior incentivador, né, de eu estar dentro do BNI. Não tem como, foram os melhores exemplos que eu tive. E sigo tentando perpetuar os exemplos que tive, né, fazendo com que a gente possa chegar um pouquinho mais longe. Desses valores, atitude positiva, mas se você pudesse me dizer qual outro valor, hoje em dia, você acredita que já conseguiu implementar dentro da sua empresa? Maravilhoso. Algo que talvez estava um pouco defeituoso e que hoje, para mim, é uma grande qualidade dentro da empresa, é o accountability. É o saber aonde eu preciso chegar. Então imagina você talvez andando com um carro sem o seu Waze, sem um caminho específico onde você deseja chegar. Talvez era um pouco assim que eu estava. Meio com um carro maravilhoso, mas desgovernado, sem saber. Sim. E aí quando a gente tem isso, tem um sentimento de frustração, não é? Porque será que qual é o caminho, para onde eu quero chegar? A partir do momento que você consegue ter metas, mecanismos e sabe onde você deseja chegar, qual é o seu faturamento, o que você precisa ter conquistado, Sim. você consegue ter um acompanhamento e melhorar, talvez, aquilo que não estava da forma como deveria estar. Essa, para mim, é um dos valores que mudou. Mudou a empresa e mudou a forma como eu enxergo todas as minhas metas de vida, inclusive. Eles são a mola que faz com que eu vá para frente. Sem sombra de dúvida, desde o dia 7 de março de 2004, quando o Matheus nasce outra pessoa ali. Quando a gente tem TDAH e a gente não sabe, a gente não tem nem a ideia de por que a gente não termina o que a gente começa. A gente não tem essa ideia. Quando a gente tem já a ideia de ter, você pode tomar decisões de continuar assim ou não, porque aí você já tem a consciência, né? Mas quando ele nasceu, eu ainda não tinha essa consciência. E eu tinha medo de não terminar aquilo que eu começava a fazer. As faculdades, os cursos, né? Então, por algumas faculdades, algumas pós-graduações que eu fiz e terminei, porque botei na minha cabeça que tudo que eu fosse fazer, eu iria concluir. E isso leva para o BNI. O que eu for fazer dentro do BNI vai ser bem feito. Porque esse é o propósito, esse é a minha disposição junto com todos vocês, membros. Lembrando sempre da metodologia, pensando sempre na metodologia. O BNI ele só existe porque ele é uma metodologia. Então, para os que acham que eu sou mais rigorosa, fica aqui as minhas desculpas. Eu posso abrir mão de muitas coisas, menos da metodologia. Essa eu não posso. Porque se eu fizer isso em algum momento, eu deixo de ser BNI. E eu não posso fazer isso. Quando o Matheus nasce essa nova pessoa. A pessoa que dali em diante decidiu não desistir. De nada que fizesse. De nada que se dispusesse a fazer. Então o BNI também não vai ser algo que eu vá desistir. A gente tem aí quase 40 cidades aqui para chegar. E eu sempre falo que é importante a gente aquecer Itapetininga, mas também é importante eu ir nas cidades pequenas, porque ali também tem empresárias. E seria um egoísmo nosso achar que, ao abrir nessas cidades, a gente está trazendo concorrência para as outras equipes. Se a gente tem esse pensamento, a gente está muito distante de ser BNI, de praticar o que o BNI fala. Você crescendo, eu cresço junto. Então, eu entendi que isso era um propósito e uso o BNI como ferramenta para atingir esse propósito. Mas o BNI não existiria se não fossem os meus filhos. A Adelaide não existiria. É essa Adelaide que vocês descreveram aí, que eu estou longe de enxergar ela. Talvez por não ter nem tempo de parar para pensar nisso. Eu só vou, eu só faço. Eu faço o que precisa ser feito. Ela só existe porque o dia 7 de março de 2004, porque o dia 6 de março de 2007, porque o 12 de agosto de 2013, porque o 26 de julho de 2020 me fizeram mães quando disseram que eu não seria mãe,
quando disseram que eu não geraria, ele tem os 5 para dizer que somos fruto daquilo que acreditamos. Eles vêm aí para comprovar isso daí. Nunca passou na minha cabeça que eu não seria mãe. Até porque eu pensei, de uma forma ou de outra, não existe só uma forma de ser mãe, existem várias formas de ser mãe. Eu só não seria mãe de pet. Só mãe de pet, não. Também sou mãe de pet, mas eu queria gente. Então, eu queria mãe de seres humaninhos e depois mãe de pets também, como tem 7 lá em casa. Mas foi só depois dessas datas. Certamente a cada uma eu surjo e eu ressurjo e eu cresço e ali fica um pouquinho de mim, nasce um pouquinho de mim. Certa vez, a Carol Zanella que falou aí, ela constela, né? E certa vez participando de um evento de Enneagrama, ele fez um exercício pedindo que a gente ali naquele momento lembrasse todas as vezes em que a gente foi abandonado. E eu lembrei instantaneamente de todos os meus partos. E eu passei muito tempo tentando digerir por que eu lembrei disso. Né? Eu comecei a pensar que talvez por eu estar abandonando ao sair, porque quando perguntavam para mim, né, depois de 2, 3 meses que os meninos nasciam, é melhor dentro, né, da barriga ou é melhor fora? Né? Mesmo você com ele aqui, eu dizia, é melhor dentro. Porque já naquele instinto materno, eu queria protegê-los de tudo que pudesse vir a acontecer com eles, desse mundo lá fora. E nada melhor do que uma barriga de mãe para fazer isso. Então, se me faziam essa pergunta e eu dava essa resposta. E eu, será que tem alguma coisa a ver com isso, com esse meu sentimento de que é melhor dentro do que é melhor fora? E aí a importância da gente, às vezes, Amandinha, a gente fazer retrospectiva da vida da gente mesmo. Para entender sentimentos que às vezes a gente não entende. E isso a Carol traz muito, sabe? Quando ela faz a gente refletir sobre esse tipo de sentimento, quando ela olha para mim e fala, é a criança ou é o adulto que está conversando comigo? Porque se for a criança, a gente não vai terminar essa conversa. Quando você voltar como adulto, Adelaide, a gente volta essa conversa. Como que eu não cresço com isso? Né? E eu entendi que talvez o fato de, no meu primeiro parto, quando eu estou entrando na sala de cirurgia, meu ex-marido olha e fala assim pro pai dele, pai, você entra? E ele não entra comigo. Ele não entrou comigo nesse dia, ele não entrou comigo no segundo parto, ele não entrou comigo no terceiro parto. A sensação de abandono vem daí. Mas olha só, eu precisei fazer um curso de passar o dia inteiro em São Paulo, de Enneagrama, para entender sobre isso. E isso mudou. Porque agora eu entendi que esse sentimento ele é irreal. Eu não fui abandonada. Ele só não conseguiu entrar. E tá tudo bem. Eu não fui abandonada. Vivemos 16, 17 anos. Tá tudo bem. Mas eu tinha o sentimento em mim. E para que eu pudesse ressignificar, eu precisava entender dele. Então, talvez a maior lição de uma vida inteira é o autoconhecimento. E você vem nessa jornada. De um ano para cá, eu observo mais de perto, você vem na jornada do autoconhecimento. E eu vou dizer, uma pessoa que ela se conhece, ninguém para ela. Ninguém consegue parar ela. Porque a partir do momento que você sabe quais são suas fraquezas e seus pontos fortes, você vai tirar o melhor proveito disso. E as pessoas não vão conseguir mais machucar você. Sim. Entendeu? Porque você fez escolhas que não permitem mais que as pessoas machuquem você. E isso realmente vira chave na cabeça da gente. Então, eles são isso. Eles são as raízes, né, de uma árvore que deu frutos. Mas eles são as raízes. Esses frutos é tudo que hoje eu posso espalhar aí com as pessoas que eu convivo, vem daquilo que eles me encheram, que é de vida. Eles me encheram de amor, eles me enchem de vida, eles me enchem de amor. De aperreio, sempre. Mas é proporcional à quantidade de filho. Eu brinco muito com isso, né? A gente tem que fazer uma lista dos aperreios que a gente vai resolver essa semana, de cada um deles. Mas tentando também, como mãe, ser melhor. E não melhor do que qualquer outra mãe que eu vejo no Instagram.
sabe? É melhor do que eu mesma, do que eu fui ontem. Sabe? Do que a mãe de ontem. Eu quero ser melhor do que a mãe de ontem. Eu quero ser melhor do que a filha de ontem. Do que a irmã de ontem. Do que a amiga de ontem. Mas sou eu com eu mesma. Essa é a minha luta.